Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Quinta-feira, dia 9 de abril, e nessa edição do Jornal da Univates a gente continua a repercussão do coronavírus aqui no Vale do Taquari. Entre os destaques a gente te atualiza quanto ao quadro de pessoas confirmadas, suspeitas, aquelas curadas do coronavírus, o Covid-19. A gente ainda vai falar de divisão de acesso e o retorno da competição no segundo semestre desse ano. Esses e outros destaques a partir de agora. O nosso telejornal inicia aguardando a sua companhia. Olá, boa noite. Você está assistindo ao vivo mais uma edição do Jornal da Univates e a nossa equipe trabalhando de maneira remota, que é o que as autoridades de saúde estão solicitando para que o máximo do tempo nós fiquemos em casa, em home office. A gente traz todos os detalhes sobre o Covid-19 aqui no Vale do Taquari. De imediato, a gente já inicia essa edição fazendo uma conexão com o Poder Executivo. Nós vamos até a Prefeitura Municipal de Lajeado saber os últimos detalhes, informações com a vice-prefeita Glaucia Schumacher e também o prefeito da cidade de Lajeado, Marcelo Calmo. Boa noite. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 9 de abril, a nossa situação no Hospital Bruno Borner é a seguinte: nós temos 4 internados na UTI e 7 pessoas na internação. O que a gente quer dizer com isso? A gente não pode descuidar. A cidade tem que continuar em alerta, usando a máscara, fazendo o distanciamento social. Nós também adquirimos ontem 1.000 testes da Univates para distribuir para o pessoal da saúde, segurança, HBB. Então, estamos tomando medidas, mas nós precisamos da colaboração de vocês. Bom dia. Desde o início dessa semana, a gente tem focado as nossas atividades em dialogar com todos os setores da comunidade para que a gente consiga montar as estratégias de atividade econômica versus distanciamento da comunidade. Esse conjunto de fatores, atividade econômica e distanciamento, serão as regras para todo esse ano. Não serão regras para 15 dias, 20 dias, 30 dias. Nós precisaremos nos adaptar para que a gente possa, cada um de nós, voltar às nossas atividades de trabalho nos diferentes pontos da cidade. Então, está colhendo informações, sugestões, alternativas da melhor maneira para conseguir fazer isso, atividade econômica e distanciamento, tem sido o grande desafio, mas estaremos construindo e apresentando para vocês a melhor maneira de estar realizando. E uma ação que é muito importante é justamente o uso da máscara. Percebemos que em países como Japão e Coreia, o sucesso no achatamento e na volta das atividades foi justamente o uso da máscara por cada um das suas comunidades. Então nós estaremos incentivando cada vez mais o uso da máscara em Lajeado e você estará nos auxiliando a cidade. Se você produzir a sua máscara, e isso é muito importante, é necessário que sejam máscaras caseiras, porque as máscaras industrializadas, elas são fundamentais para o pessoal da saúde. Então essa campanha vai ao ar. Está se pensando a maneira, estamos montando a logística para chegar em todos os cantos, em todos os bairros, com a ajuda de postos de saúde, agentes de saúde e assim por diante, e contamos com a sua participação e a sua colaboração para estar fazendo a sua máscara e estar efetivamente usando ela quando você precisar sair de casa. Tendo mais informações, a gente aparece, traz uma boa quinta-feira. A gente agradece
ao Poder Executivo, né, pela cedência também desse conteúdo. Nós que recebemos esse material, que ele é totalmente produzido, gravado, justamente pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Lajeado, eles nos encaminham esse material para que a gente possa estar exibindo para ti, mas tu também tem como observar todos esses materiais que são produzidos na Prefeitura através das redes sociais de Lajeado. Por aqui no Jornal da Univates a gente continua as informações sobre o Covid-19, agora acionando a Larissa Santos, ela que chega com detalhes sobre o quadro daquelas pessoas que estão confirmadas, quem são suspeitos e aqueles que já estão curados de estarem com Covid-19 aqui no nosso vale. É isso mesmo, Larissa, boa noite. Boa noite, Marcos. Secretaria Estadual de Saúde confirmou 5 mortes causadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Vítimas são de Porto Alegre, São Leopoldo, Marau e Passo Fundo. Total de óbitos no estado chega a 14 e passa de 600 o número de casos confirmados. Já no Vale do Taquari foram confirmados 12 casos em Lajeado, 4 em Itabaí, 2 em Antagorda, 1 em Estrela, Cruzeiro do Sul, Taquari e Encantado. Destes, 9 já são enquadrados como curados. São os casos de Antagorda, Estrela, Cruzeiro do Sul e 5 de Lajeado. Ainda em Lajeado são investigados 9 casos e em Estrela 1. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Larissa, ela volta ao longo dessa edição com mais informações no nosso telejornal. Aliás, a gente continua por aqui nesse primeiro bloco do Jornal da Univates para falar agora sobre a questão do Covid-19, mas buscando justamente a questão da UTI, que está trabalhando especificamente com o coronavírus no Hospital Bruno Borne. A gente tem informação que 4 leitos estão ocupados. A gente vai bater um papo agora com o secretário de Saúde do município, o Dr. Cláudio Klein, ele que tem mais detalhes de um possível plano B, de quais seriam outras possibilidades, além, obviamente, da ampliação, que o próprio HBB já divulgou essa tarde, de uma possível ampliação de 8 leitos que se tem hoje para 13, mas, além disso, quais seriam as outras possibilidades hoje que o município teria, entre parcerias, por exemplo, como a Univates, para conseguir, daqui a pouco, estar trazendo mais espaços para aquelas pessoas que precisam estar hospitalizadas para tratar a questão do Covid-19. Mas que tem todos esses detalhes para que a gente direcione essa questão justamente para o secretário de Saúde do município de Lajeado, Dr. Cláudio Klein. Boa noite. Marcos, a previsão de leitos da região é um desafio que nós temos discutido muito com toda a equipe do Comitê de Enfrentamento da Prefeitura, do Hospital, da própria Univates, porque, na verdade, nós não temos uma certeza epidemiológica de quantas pessoas na cidade vão precisar de atendimento hospitalar e nem mesmo a quantidade de leitos de UTI. Isso é um desafio, eu acredito que tenha sido assim para várias cidades do mundo inteiro. Tanto que a gente vê que as cidades têm buscado, às vezes após já o surto, a crise maior, a construção de mais leitos em locais excepcionais. Bom, Lajeado fez um cálculo pensando nessa micro-região nossa que atendemos aqui, envolvendo alguns municípios que não têm hospitais na região, que nós deveríamos calcular uma população de 100 mil habitantes, 110 mil habitantes. Para isso, a gente fez uma estimativa em cima de alguns municípios menores, onde já se passou a epidemia, Espanha e Itália, que seria interessante prever 100 leitos hospitalares e cerca de 20 a 30 leitos de UTI. Em cima disso, o Hospital Bruno Borne ele fez uma ótima organização interna, onde se conseguiu adaptações internas para se atingir pelo menos 15 leitos de UTI, fora a própria UTI que ele dispõe hoje de 20 leitos. E mais um setor do hospital, chamado Hospital São Roque, que disporia cerca de 50 leitos ali naquela região. Então, só aí, considerando os leitos de UTI, a gente teria cerca de 70 leitos. Então, nós pensamos numa retaguarda, e aí pensamos naquelas várias opções, hospital de campanha ou não, e chegamos à conclusão que nós temos uma área junto à Univates, o chamado Centro Clínico Univates, que é uma área que está muito bem estruturada para fazer o papel de um hospital especial, um hospital de curto prazo. Ela tem já locais de exames, locais de procedimentos,
tem consultórios que se adequam a serem quartos. Então nós estamos nesse momento organizando, junto com o hospital, junto com a Univates e a Secretaria de Saúde, todas as demandas, desde funcionários, como vão funcionar as camas, a lavagem do material, a alimentação e também como vamos poder financiar esse projeto todo que, imaginem, terá um custo bastante elevado, porque irá se comportar como um hospital. Mas isso deve ficar pronto, todo o projeto, e, se necessário, colocado em prática a partir do final da próxima semana. Esperamos realmente não precisar, mas queremos deixar isso totalmente organizado para a eventualidade, né, da necessidade. Mas agora, por isso, pessoal que nos ouve, insistimos novamente, importantíssimo a contribuição da população, é dela, da população que não consegue, às vezes, seguir a orientação do distanciamento social, é que vai acabar acumulando o número de casos e causando a disseminação precoce e exagerada da doença. A gente agradece ao Dr. Cláudio Klein pelas explicações e a gente volta a frisar para ti que esse formato de telejornalismo, de notícia que a gente está levando até a tua casa, é a forma que nós encontramos para conseguir também estarmos resguardando as nossas equipes de telejornalismo, ou seja, estamos na totalidade trabalhando em home office. É só nesse momento do ao vivo realmente que a gente vem aqui no estúdio e te leva as informações até a tua casa, que é para justamente tu continuar também seguindo o que as autoridades da saúde pedem, que é para ficar em casa nesse momento de isolamento social. E agora a gente vai para um rápido intervalo, porque quando a gente retornar é para falar de impactos econômicos no Vale do Taquari, para falar também de esporte lajadense só no segundo semestre e outras informações que a nossa equipe preparou para ti nessa quinta-feira. Daqui a pouco tem mais Jornal da Univates. Voltamos, segundo bloco do Jornal da Univates. Como eu prometi, a gente traz muito conteúdo sobre a questão do Covid-19. Esse é o nosso compromisso aqui da TV Univates, de estarmos nessa luta contra o coronavírus, e a nossa forma de fazer isso é te levando informação. Aliás, a gente vai trocando de câmera para justamente trazer algumas lições de uma nutricionista, ela que vai agora conversar contigo. Ela é da Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo, e vai trazer 6 lições que são possíveis e úteis nesse momento de isolamento social, momento de pandemia, em que a gente precisa ficar em casa. A nutricionista da Unimed traz alguns detalhes importantes para ti, então fica ligado nessas dicas. Olá pessoal, eu sou a Nádia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação e de como ela pode influenciar na criatividade, na produtividade e até no foco do nosso trabalho. A primeira dica é: evite os alimentos processados, ricos em açúcar, gorduras e sódio. Esses alimentos podem influenciar diretamente no aumento da fadiga física e mental, contribuindo assim para a sonolência e diminuição do rendimento. A nossa segunda dica é: realize todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar e os pequenos lanches, respeitando sempre a qualidade e a quantidade. E o principal, os horários. A nossa terceira dica é: para auxiliar na memória, na concentração do nosso trabalho, aposte nos pratos coloridos. Eles garantem uma maior disponibilidade de vitaminas e minerais. A quarta dica é: para as profissões que exigem raciocínio rápido, a aposta vai nos alimentos ricos em ômega 3, como peixes, sementes, legumes e verduras. E a quinta dica é: opte por proteínas de alto valor biológico, como as carnes vermelhas, magras, o frango, o peixe, os ovos, leite e derivados. Essas proteínas auxiliam no controle da saciedade, evitando assim aqueles pequenos beliscos desnecessários durante o nosso trabalho. Sexta dica: todos nós sabemos que a água é fundamental. E para auxiliar no consumo frequente e quem sabe na mudança de um hábito, deixe sempre uma garrafinha à sua disposição. E atenção pessoal, lugar de trabalho não é lugar de comer. O ideal é criarmos um ritual que delimite esses espaços. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para contribuir na sua alimentação durante o nosso período em home office e também desejo um bom trabalho a todos.
Tá certo, e te agradece aí as 6 lições, né? As dicas da nutricionista Nádia, ela que é da Unimed Vales do Taquari Rio Pardo. Obrigado aí por essas lições na quinta-feira. Aliás, a gente continua agora, mas não é para falar de lições nem dar dicas, é para te dar uma informação importantíssima, e quem vai trazer esses detalhes todos é a psicóloga Suelen, porque ela vai estar falando justamente dessa rede de enfrentamento que foi formada aqui pela Univates para um momento tão difícil como este de pandemia, ter aquele apoio psicológico para as pessoas que estão necessitando. Mas que tem todos esses detalhes é a psicóloga Suelen. Boa noite. A todos. E boa noite, Marcos. Desde o dia 16 de março, que a Univates iniciou então a virtualização das aulas e o distanciamento social aqui do campus, a gente também iniciou e começou a pensar ações de cuidado de saúde mental, tanto para os colaboradores da casa, quanto ações para serem feitas para a nossa comunidade. Então, a Prefeitura Municipal de Lajeado, em parceria com a Univates, e com a supervisão da Rede de Apoio Psicossocial, que é a RAP, e que já atuou em ações como na Boate Kiss, em Brumadinho, em Mariana, iniciou a organização de alguns atendimentos e orientações voltadas tanto para os profissionais de saúde, que atuam na rede de saúde aqui do município, quanto para a comunidade em geral e também para os nossos colaboradores aqui da Univates. Hoje nós temos 20 profissionais psicólogas que são trabalhadoras da Univates atuando, e ainda temos outras cerca de 20 profissionais psicólogas voluntárias que estão acompanhando também as nossas ações. Essa é uma situação muito específica, né? E a atuação do psicólogo também é uma atuação pensada numa situação de emergência e de crise. Então, a gente utiliza no nosso atendimento um pronto-socorro psicológico que viabiliza a ideia da gente pensar uma atuação emergencial para aquilo que está envolvendo a situação de crise, onde a gente possa estar buscando conforto, segurança para as pessoas e buscando algum modo de atender essa necessidade imediata que está sendo demandada nesse momento, né? Então, a ideia é que a gente ofereça nessa situação uma prevenção para que no futuro a gente possa minimizar os efeitos psicológicos que vão acontecer a partir dessa crise, que nesse momento então é uma crise de contexto mundial como está sendo a do Covid, né? Todo mundo está precisando mudar a rotina, então quem está saindo de casa está preocupado em como manter a sua segurança, né? Especialmente quem é profissional de saúde. Quem está ficando em casa está preocupado com o fato daqui a pouco de estar tendo seu emprego prejudicado, em como oferecer segurança para sua família, em como dar conta das exigências também que está acontecendo nesse mundo virtualizado, né? Quem está com algum sintoma respiratório está sofrendo aí também com angústias, com preocupações relacionadas a o que vai acontecer com a sua vida, com a sua saúde, né? E a gente, como psico, está aqui para dar um suporte para aquelas situações onde o apoio do amigo por videochamada não é suficiente, que o apoio do familiar não é o suficiente, né? Porque por vezes a gente precisa mesmo de um apoio profissional para poder dar conta de algumas situações. E tá tudo bem, né? E para isso a gente está aqui para poder oferecer esse cuidado. Então, para a comunidade da região, aqui, especialmente da cidade de Lajeado, a gente criou essa central de atendimento que funciona através do 0800 da Univates, onde a gente tem uma linha direta com uma profissional psicóloga que vai estar disponível para oferecer um suporte, uma escuta, um acolhimento para essa situação que possa estar sendo influenciada por esse contexto, né, do Covid. Então, a gente fica à disposição de todos vocês para poder fazer esse acolhimento e essa escuta e, de alguma forma, poder ajudar a lidar com a situação que esteja acontecendo. Um abraço, muito obrigada. Obrigada especialmente a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, atuando no combate do coronavírus, e a gente agradece também a oportunidade de poder estar falando um pouquinho mais do nosso trabalho aqui.
Tá certo, eu te agradeço as informações da psicóloga Suelen Miglioranza e dá aqui um último recado sobre essa questão da rede de apoio que atende das 8 da manhã até as 8 da noite. E para reforçar, né, o contato, caso tu precise então entrar em contato com essa rede, o telefone é o 0800 707 0809. Vou repetir, 0800 707 0809, a opção número 2. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Aliás, é muito rápido porque quando a gente retornar, a gente tem um assunto que é economia, sobre a questão toda, né? A reflexo do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Não sai daí, já tem mais Jornal da Univates. Voltamos, terceiro bloco do Jornal da Univates, e agora, de imediato, a gente já chama um conteúdo, aliás, que é muito bacana, é mais uma ação que vem da comunidade. A gente vem mostrado isso em diversas edições do nosso telejornal, e hoje a ação que chega por aqui é justamente da Copem, que é uma cooperativa habitacional de profissionais do ensino. E essa cooperativa decidiu juntar, né, angariar cestas básicas para serem doadas para aqueles profissionais da construção civil, já que nesse momento é recomendado que todo mundo pare, diminua um pouco os atendimentos. Então, justamente por isso, essas cestas básicas foram doadas. Mas quem vai trazer todos esses detalhes é o presidente da Copem, professor aqui da Universidade Univates, professor Rogério Schuch. Boa noite, professor Rogério. Meu nome é Rogério Schuch, eu sou presidente da Copem. Copem é uma cooperativa habitacional de profissionais de ensino que tem a sua sede em Carneiros, Lajeado. Nós estamos engajados nessa campanha forte de combate à Covid-19, o coronavírus, e nesse sentido estamos fazendo uma campanha também aqui junto à cooperativa para a doação de cestas básicas. Como é sabido, a Organização Mundial de Saúde recomenda o afastamento, o isolamento social, e nesse sentido os profissionais de ensino estão cumprindo com essa determinação. Mas os órgãos públicos estadual e municipal estão flexibilizando também alguns setores de trabalho, como é o caso da construção civil. E nesse sentido temos aqui algumas obras em andamento na cooperativa habitacional. Estaremos doando mais de 40 cestas básicas para os trabalhadores desse setor que por um bom tempo não tiveram aí a sua renda, e agora, nesse sentido também do espírito da Páscoa, nós estamos fazendo esta campanha de doação dessas cestas básicas. São mais de 40 cestas básicas que vão ser distribuídas, e também aproveitando nesse espírito comunitário, eu gostaria de deixar o meu abraço fraterno e também os desejos de uma feliz Páscoa a todos e a todas. Tá certo, e te agradece ao professor Rogério Schuch, presidente da Copem, parabeniza aí pela ação. Aliás, são várias ações que diversos segmentos, setores, atores da comunidade vêm fazendo em prol daquelas pessoas que estão necessitando nesse momento que a gente vive a pandemia do Covid-19. Aliás, é justamente para falar desses impactos, o quanto a economia do nosso vale está sentindo, que eu vou acionar agora a repórter, que é a Bianca Malman, ela que, mais uma vez, eu reforço, nossa equipe está trabalhando em home office, e vai trazer detalhes de um texto publicado pela pró-reitora de desenvolvimento aqui da instituição, da Univates, professora Júlia Elizabeth Barden, e a Bianca, ela traz justamente uma síntese desse assunto, porque ele é importantíssimo e ele reflete diretamente na nossa vida, que eu entrei em todos esses detalhes dessa publicação e dessas informações dos impactos econômicos no Vale do Taquari, a repórter Bianca Malman. Olá, Marcos, boa noite. Então, a professora Júlia Barden, pró-reitora de Desenvolvimento Institucional da Univates, publicou um artigo no site da instituição, onde ela fala a respeito dessa pandemia do novo coronavírus. E ela nos enviou um resumo, uma síntese dessas ideias que nós vamos estar, então, apresentando agora aqui para o pessoal de casa. Bom, o artigo ele é intitulado A Complexa Crise da Pandemia e, no resumo, ela começa assim. A humanidade tem experimentado nos últimos meses com a pandemia da Covid-19 um dos seus maiores desafios, uma crise sanitária que desencadeia uma crise econômica. E no ponto de vista econômico, é a maior crise da economia mundial desde a Segunda Guerra. O enfrentamento deste momento se tornou consenso entre os economistas, independentemente de escola econômica. Deve-se fazê-lo com esforço de guerra.
Essa guerra será vencida a partir do estabelecimento de 2 frentes de batalha: saúde e economia, nesta ordem. Inexiste o dilema saúde ou economia. As pessoas importam, é indiscutível, e a economia também importa, pois dela provém os recursos para a sobrevivência de todos, indivíduos, empresas e governo. Caso a batalha da saúde não seja enfrentada primeiro e com rigor, isolamento social, a batalha da economia poderá se estender muito além do que as economias possam suportar e levará a desdobramentos negativos muito maiores sobre ambas. Quanto mais imediatas forem as intervenções, maiores são as chances de mitigação e reversão dos danos. Apesar desta crise apresentar elementos novos e muitas das medidas estarem sendo testadas no seu transcorrer, as experiências já têm apontado importantes direcionamentos. A necessidade de atuação do Estado de uma forma eficiente e eficaz, o inevitável aumento dos gastos públicos, a necessidade de um arranjo institucional que favoreça e garanta a implementação das medidas e, mas de extrema relevância, a coesão social. O enfrentamento da pandemia requer investimentos, seja na busca da estabilidade durante a pandemia, seja no período pós-pandemia, para a retomada da atividade econômica. Cabe ao Estado desempenhar e coordenar as ações para que a economia retome a sua trajetória, o que, neste quesito, inclui investir maciços recursos. Até os maiores defensores dos ideais liberais, como Estados Unidos e Inglaterra, já abandonaram o relativismo que atribuíam ao papel do Estado na intervenção na economia. Nesse caso, para as pessoas que não têm renda ou estão na iminência de perderem seus meios de subsistência, deve-se criar incentivos muito fortes para que permaneçam em isolamento social, garantindo assim a renda, além de mecanismos adicionais que impactem no financiamento do setor produtivo para manter e ou alavancar a atividade econômica. Por outro lado, para além das medidas econômicas, os melhores resultados então alcançados estão nos países asiáticos, independentemente do regime econômico que tem forte atuação estatal. A saída de uma crise dessa magnitude somente se dá de forma coletiva. Saídas individuais não dão conta. O engajamento dos indivíduos, das empresas, das instituições e da sociedade civil é uma condição necessária. Bom, então esse foi uma síntese, um resumo do artigo publicado pela professora Júlia Barden, pró-reitora de Desenvolvimento Institucional, e que pode ser conferido na íntegra no site da Univates. Marcos, voltamos com você. Tá certo. Te agradecer a Bianca pela leitura dessa síntese do texto publicado, como ela mesmo mencionou, pela nossa pró-reitora de desenvolvimento aqui da casa, a professora Júlia Barden. E já que a gente estava falando de impactos econômicos através dessa leitura, a gente vai falar agora desse projeto, aliás, da instituição, que ele é muito legal. A gente, em edições passadas aqui do nosso telejornal, a gente já pôde te dar o contexto dele, a ideia do Teia de Negócios, que ele parte através do Centro de Gestão Organizacional aqui da Univates. Falamos naquela ocasião com o professor Bruno e também professor Sandro Faleiro, e nós hoje fomos atrás de algum case, alguma empresa que daqui a pouco esteja solicitando esse serviço, que queira entender um pouco mais e que queira aderir a esse projeto, que agora a Larissa vai te explicar como ele funciona, através também justamente da procura que ele já está tendo pelos empresários do nosso Vale Taquari. É isso mesmo? Diga lá, Larissa. Exato, Marcos. Ajudar empreendedores da região é o objetivo do projeto Teia de Negócios desenvolvido pela Univates. De graça, eles dão suporte na área da gestão. Uma das empresas que são assessoradas pelo grupo é o Salão Estúdio M. A gente vai conversar agora com a esteticista e também sócia da empresa, Gabriela Miller, que vai nos contar um pouco como foi, como eles estão sendo auxiliados pelo projeto. Gabriela, inicie explicando se vocês encontraram alguma dificuldade durante a pandemia e de que forma vocês estão sendo auxiliados pelo projeto Teia de Negócios. Então a gente encontrou dificuldades porque, como a nossa área não é de primeira necessidade, a gente, como todo mundo, optou por fechar o estabelecimento já fazem 25 dias agora.
Então, de primeiro momento, a gente não sabia como agir em relação à questão financeira. Existia uma reserva, mas para isso a gente precisava organizar os nossos pagamentos e as prioridades. Então, quando eu entrei em contato com o pessoal da TI de negócios, eles foram muito solícitos e já deram diversas ideias do que a gente poderia fazer. Então, eles me ajudaram a elencar as prioridades, a conversar com fornecedores, com o pessoal do aluguel, do condomínio, então dos principais gastos que a gente encontrava naquele momento, e fazer uma negociação, explicar a situação, que a gente estava com o salão fechado e como que a gente poderia agir. Certo, e quais foram as soluções que o grupo deu para diminuir então o impacto do coronavírus no seu negócio? A gente criou a ideia de vouchers, de depósitos e transferências bancárias que os clientes poderiam estar fazendo para adquirir esses vouchers até o final do ano, que para nós era uma forma de ajuda e que isso também ficaria bom para o cliente, porque ele poderia estar utilizando isso daqui para frente quando o salão retornasse. E a gente conversou bastante sobre a questão de higiene, era uma preocupação muito forte de se as pessoas se sentiriam seguras para voltar ao salão, quais as medidas tomadas, de como a gente poderia fazer essa divulgação em rede social para manter o cliente informado do que estava acontecendo, de que isso era uma preocupação nossa. Então, eles foram, assim, muito legais nessa parte de tirar as minhas dúvidas. De, vamos abrir. Tá, mas e se daqui a pouco manda fechar de novo? Como que a gente age? Então, todos os meninos ali com quem eu tive contato auxiliaram dessa maneira. A gente teve reuniões para conversar sobre isso. Eles disponibilizaram o telefone, o WhatsApp, diversas ideias e apontaram muitas mudanças que a gente vai ter que tomar não só nessa situação de pandemia, mas daqui para frente. E foi bem bacana conhecer o projeto, me senti bem acolhida e amparada. Tá certo, a gente encerra esse bloco que foi dedicado à questão econômica, para quando a gente retornar a gente falar de esporte, falar de cultura e também para mandar, obviamente, um abraço para todas aquelas pessoas que estão interagindo conosco pelo facebook.com/TV Univates ou então estão nos assistindo pelo canal 15 da NET de Lajeado ou pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. Vamos rápido, último intervalo para quando voltar tem mais Jornal da Univates. Voltamos com o quarto e último bloco do nosso telejornal. Aliás, é bacana a gente repetir isso, que na verdade a TV Univates ela continua com a sua equipe de telejornalismo ativa, que é para justamente continuar te levando informação, para ti que está em casa, continuar em casa, respeitar o isolamento social, todo mundo que pode ficar em casa, fique em casa. A gente se responsabiliza por te levar informação, conteúdo que realmente tem veracidade, que é apurado sobre a questão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Aliás, somos a única emissora que estamos com um telejornal com cerca de 45 minutos diário ao vivo. Aliás, a gente vai falar agora, como eu já comentei na saída do outro bloco, sobre esporte. Quem tem todos os detalhes é a repórter Bianca Malman sobre a questão da divisão de acesso. Aqueles apaixonados por futebol já sabem, até porque ontem a gente noticiou, acredito que talvez até em primeira mão, entre a imprensa, que o Lajadense vai jogar só no segundo semestre agora a divisão de acesso. Foi uma definição que aconteceu ontem através da Federação Gaúcha de Futebol, mas quem tem todos os detalhes é a repórter Bianca Malman. Exato. Ontem aconteceu uma videoconferência entre Federação Gaúcha de Futebol e dirigentes de clubes, onde ficou definido. A divisão de acesso do Gauchão 2020 reinicia no mês de agosto. O campeonato está paralisado desde o dia 16 de março e até essa data haviam sido disputadas 3 rodadas da competição. E nessa reunião virtual também foram tomadas outras decisões, como cada um dos 16 times que participam dessa disputa pode solicitar à federação um adiantamento dos valores que são pagos no segundo semestre. Ou seja, cada um dos times pode receber um adiantamento de até R$22 mil para custeio de despesas nesse momento de paralisação. Além disso, foi também definido um prazo de 10 dias de treinamentos, assim que a volta das competições for autorizada. Ou seja, órgãos de saúde e governo
governos vão autorizar a realização de eventos esportivos. A partir disso, o elenco se apresenta, os jogadores se apresentam nos clubes, tem 10 dias para treinar e aí sim a divisão de acesso volta a acontecer e a bola volta a rolar. Além disso, a fórmula de disputa da competição, assim como decisão de campeão, vice-campeão e os times rebaixados, não muda. Isso não vai ser alterado. Ou seja, a divisão de acesso deve recomeçar na segunda ou terceira semana do mês de agosto, caso não aconteça um novo evento, caso os órgãos de saúde não queiram ainda adiar ainda mais esse prazo. Além disso, a federação não descarta realizar os primeiros jogos de portões fechados, ou seja, sem acesso da torcida. Por isso, esperamos até o mês de agosto para ver se teremos ou não a divisão de acesso novamente rolando aqui pela região, como temos o Lajadense, disputando. Marcos, voltamos com você. Obrigado, Bianca, trazendo aí todos os detalhes do Alve Azul, na equipe de futebol de campo aqui do nosso Vale Taquari, da cidade de Lajeado, que vai jogar então divisão de acesso no segundo semestre. A gente muda do esporte para a cultura e é para justamente estar falando agora com a Larissa Santos. Ela já entrou meio atravessada aqui, está querendo logo largar a informação, mas eu só vou antecipar o que é o assunto, né? A Larissa vai falar, obviamente, sobre a questão do teatro da Univates, porque as aulas estão virtualizadas, os setores também estão trabalhando de maneira remota e a Larissa agora então vai trazer os detalhes justamente sobre a questão do teatro, que está ensaiando também dessa maneira virtual. É isso, Larissa, agora sim, vai lá. Se adaptar em época de pandemia é uma das soluções que as pessoas usam para continuar seguindo, nem que seja um pouco a rotina. Desde 24 de março, o grupo de teatro da Univates ensaia de um jeito diferente e inovador. Eles utilizam plataformas de videochamadas para fazer encontros que ocorrem durante a semana. Além disso, eles aproveitam o momento para fazer reparos nos figurinos e também rever aspectos na composição dos personagens. 3 peças teatrais são feitas pelos atores, que são dirigidos por Pablo Capalonga. É uma maneira interessante do elenco entrar em cena de forma virtual para voltar com todo vapor aos palcos, assim que as atividades presenciais forem retomadas. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Já que a gente falou do teatro aqui da Univates, a gente vai encerrar essa edição de quinta-feira com um último conteúdo que continua falando sobre o teatro. A gente vai falar então agora com o Antônio Lopes, ele que é diretor teatral e é responsável pelo espetáculo Paixão de Cristo, um espetáculo extremamente conhecido em diversas cidades da região, hoje inclusive é em Vespasiano Correia, se eu não me engano, e esse espetáculo, em função justamente da questão do Covid-19, da pandemia, ele também vai ser virtualizado, ele também vai ser transmitido através das redes sociais. Mas quem vai trazer todos os detalhes sobre como vai funcionar esse espetáculo através da internet é o diretor teatral Antônio Lopes. Boa noite. Olá, boa noite, Marcos, boa noite a você que está em sua casa nesta quinta-feira santa única. Quinta-feira santa onde não deve acontecer os cultos, as missas, as conferências sobre a própria data, pelo menos não com reunião de pessoas presenciais. Mas único deveria ser tudo na nossa vida, porque somos sujeitos únicos. Ninguém é igual a ninguém, nenhuma ação é igual a outra. Neste momento, nós deveríamos estar apresentando a 3ª edição da Paixão de Cristo, Messias da Paz, em Vespasiano Correia. Quis o cenário atual que fosse transferido e será no dia 5 de setembro. Mas, enquanto isso, optamos por reconhecer o trabalho e o esforço daquele povo, das dezenas de pessoas que deixam a sua luta do dia a dia e no final da noite ainda têm energia para andar alguns uma longa distância e vir para a sala de teatro ensaiar 1, 2, 3 vezes por semana para organizar o espetáculo. Entrando nessa nova realidade, esse novo ciclo que a Terra nos impõe, que o mundo nos impõe, nós levaremos a arte para dentro da casa das pessoas, assim como estão fazendo os artistas do mundo inteiro se reinventando. Levaremos o espetáculo que foi produzido no ano passado no município. Vocês verão um grande espetáculo dentro das suas casas. Assim como na quinta-feira passada fizemos com o espetáculo do município de Venâncio Aires, que também foi transferido. Nós transmitimos aqui pela página do Teatro Social no Facebook e foi um grande sucesso, tendo aí um alcance de mais de 7.000 pessoas. Esperamos que todos gostem, que todos possam assistir, refletir e que ao final de todo esse processo possamos sair fortalecidos e possamos entender o ser humano como
uma normalidade única, diferente para cada sujeito. Que possamos evitar de estar pagando preço alto por seguir uma normalidade. Sócrates quis quebrar esse preço, não quis pagar esse preço, pagou com a vida, mas deixou na história. Ele queria levar uma nova mensagem para os jovens que não se adequava à época. Jesus pagou um preço porque quebrou a normalidade, porque andava com mendigos, porque andava com prostitutas, porque andava com pessoas que não eram benquistas na sociedade. Ele defendeu a paz, o perdão, o amor, faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si próprio. Vamos fazer ao próximo como gostaríamos de ser também atendidos nesse momento. Tenham todos uma boa reflexão, um bom espetáculo e até o dia 5 de setembro, quando apresentaremos a terceira edição em Vespasiano Correia. O município de Venâncio Aires ainda vamos acertar a data, mas será também em setembro. Muito obrigado. A gente agradece ao autor e diretor teatral Antônio Lopes e te convida então, para quem ficou interessado, quer assistir o Paixão de Cristo. Infelizmente esse ano não vai ser presencial, mas tem sempre o apoio das tecnologias. E aí tu pode assistir através do Facebook, como o próprio diretor estava comentando agora, para te acessar a partir das 8 horas da noite então no Facebook. Basta tu procurar a página Teatro Social Tiltone, beleza? Só acessar então essa página que vai estar ao vivo a Paixão de Cristo, hoje em Vespasiano Correia, a partir das 8 horas da noite. E assim a gente encerra essa edição do Jornal da Univates dessa quinta-feira, te dizendo que tu tenhas um excelente feriado. Fique em casa o máximo possível, só sai realmente para aquilo que for emergencial, essencial. Se não, fique em casa e acompanhe a nossa programação do parceiro Canal Futura, que nós temos junto com a TV Univates. Amanhã não tem Jornal da Univates, você fica com o Canal Futura e nós retornamos com o nosso telejornal na segunda-feira, às 6h30 da noite. Eu vou estar aqui te esperando, tá certo? Combinado? Um bom feriado, um bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê. Valeu, até lá. Tchau.